A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai. Aqui é o pastor Gleison Fernandes, o pastor presidente da Igreja Kadosh Adonai. Meus amados irmãos, eu já quero parabenizar vocês que decidiram aí, decidiram por Cristo, entregaram sua vida, entregaram sua alma ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a melhor e maior decisão, é a decisão mais séria que uma pessoa pode tomar na sua jornada, na sua vida, E eu já quero aqui te parabenizar por decidir por Cristo, porque você abriu o seu coração. Estamos aqui para dar início ao nosso discipulado para o batismo. Isso mesmo, tínhamos marcado para o sábado, mas por causa de alguns contratempos, a gente não conseguiu ter os nossos estudos no sábado, mas eu já estou gravando aqui, estou aqui passando para você essa aula básica, essa aula inicial, para que você possa crescer no conhecimento da palavra de Deus e dentro dessa apostila, dessa primeira parte do discipulado para o batismo, você vai entender a importância da palavra de Deus. Vamos usar como texto base o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés e a sua palavra e luz para o meu caminho. Não tem como começarmos a falar sobre o batismo nas águas, sobre uma nova vida, sobre o novo nascimento, sem falarmos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alicerce das nossas vidas. E você precisa, como um novo convertido ou como um candidato ao batismo, como aquele que está seguindo agora os passos de Jesus, você precisa primeiramente conhecer o poder da palavra de Deus. Você precisa entender, você precisa conhecer mais essa escritura que está diante dos seus olhos, Talvez você tenha aí uma NVI, uma corrigida fiel, uma LTT, uma nova Almeida, como essa daqui que eu tenho aqui, Eu até aconselho você comprar uma dessa, Essa daqui é a Bíblia de Estudo, NAA, tá bom? Nova Almeida Atualizada. Temos também aí Bíblias como a NVI, temos a Bíblia Pentecostal, enfim. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. A própria Escritura é a base, a regra de fé e prática da vida cristã. Por isso, vamos aqui para a lição número 1, tá bom? Você, candidato do batismo, já pega a sua Bíblia, abre no Salmo 119, verso 105, aonde diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia em suas mãos, Conhecendo a Bíblia. Vamos utilizar essa apostila aqui que eu achei interessante. A Bíblia em suas mãos. Dê uma olhada rápida neste livro que está em suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a pergunta: o que é a Bíblia? Muitas pessoas perguntam: o que é a Bíblia? Seria um livro único ou um compêndio? Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca divina. Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros. A palavra Bíblia quer dizer livros. São vários livros escritos por vários autores em determinadas épocas, não numa ordem cronológica. A principal preocupação ou a intenção do Espírito Santo é falar ou fazer conhecer a grande verdade da Escritura, que é a salvação em Cristo Jesus, ou a redenção da humanidade. Para você descobrir a resposta, primeiro tem de entender que este vocábulo quer dizer livros, isto é, vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Então, se você pegar a sua Bíblia Sagrada, se você abrir ela no começo da Bíblia, você vai ver aí o índice, Você vai ver aí índice e imagens. Você vai perceber que tem aí,
a menção de vários nomes de pessoas, de livros, ou seja, dos próprios livros da Bíblia Sagrada. Então, você precisa conhecer a Escritura, você precisa manusear a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. E isto se chama revelação divina. Em Jeremias capítulo 22, versículo 29, vamos ver aqui na The Word, né? Jeremias capítulo 22, versículo de número 29. Vamos lá, olha só o que diz o texto, né? Ó terra, dá ouvidos à palavra do Senhor, né? Então, existem textos sagrados, como Jeremias 22, 29, Isaías 30, versículo 8, em que revela o próprio Deus. É a revelação divina. A Escritura, ou a Bíblia Sagrada, é a revelação divina. Esse livro da capa preta, né? Esse livro da capa amarela ou verde, seja lá qual for a capa que está na sua casa, é a revelação divina que revela o próprio Deus. Vamos aqui para o segundo texto. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português. Preste atenção. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português. Na verdade, a Bíblia é escrita em hebraico, aramaico e grego, né? O hebraico seria aí hoje, na verdade seria a língua do templo, né? Mas temos aí quase 90% do texto aí do Antigo Testamento está em hebraico, porém existem também textos no Antigo Testamento que está em aramaico, e também no Novo Testamento existem textos que estão no aramaico, como por exemplo Talita Cumi, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, a Bíblia ela foi escrita, na verdade, em cerca de 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. O grego seria como o português hoje, como o inglês, na verdade, né? O grego seria um tipo de inglês na época de hoje. Antigamente era o grego. Então, o grego, o Novo Testamento é escrito em grego koiné, o grego do povo, o grego bem popular daquela época, né? Então, quando você tem uma Bíblia nas suas mãos, você está aí com uma tradução, né? Com uma tradução desses 3 idiomas para o português, tá bom? Você não está com a escritura, vamos dizer assim, original. Porém, existem tantas cópias que a Bíblia não contém erros, né? Isto aconteceu há muitos anos. Vamos lá. Isto aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas. Aqui estamos falando sobre os autores, né? Os autores humanos, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Isto aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Outros reis, rei Davi, né? Sacerdotes, como Samuel, pescadores como Pedro, João, criadores de gado, Amós, e até cobrador de impostos, Mateus. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar de suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana, Pessoas que viveram em épocas diferentes, com funções diferentes. Alguns eram reis, outros sacerdotes, outros pescadores. Deus usou essas pessoas para poder trazer a revelação divina, ou seja, a palavra de Deus veio por intermédio de pessoas que viveram em épocas diferentes, falavam idiomas muitas vezes diferentes, porém
são usados por Deus através do Espírito Santo para trazer a revelação divina. Deus escolheu estas pessoas e as usou, apesar de suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes e em épocas bem distantes, e depois unidos num só livro, unidos num livro só, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Quando a gente estuda teologia, a gente fala até sobre isso, que é como se tivesse um fio de ouro que vai ligando cada texto, cada livro e vem trazendo a revelação progressiva da parte de Deus. Deus inspirou estas pessoas para escreverem a Bíblia, capacitando-as a receber e a transmitir o ensino sem mistura nem erro. A inspiração divina é também a garantia de que as pessoas escolhidas escreveram apenas o que Deus queria, sem os sinais das fraquezas e dos erros próprios da natureza humana. Leia a seguir o que disse Paulo, um dos escritores da Bíblia. Ele falou: toda a escritura é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. Ainda que o homem tenha erros, o homem seja falho, Deus escolheu as pessoas fracas deste mundo para poder transmitir a revelação divina. A Bíblia não contém erro, é inerrante, é infalível, É a própria palavra de Deus. Então você tem que ter confiança, primeiramente, que estes manuscritos, esta revelação divina é de fato inspirada por Deus e é a palavra do próprio Deus, sem erro, sem variações de erro, Vamos para o segundo tópico, como usar a Bíblia na igreja. Isso aqui é importante para você que aceitou a Jesus, para você que tem aí sua vida pautada e alicerçada na palavra de Deus. Você precisa já desde o início, como cristão, como candidato ao batismo nas águas, como um novo convertido, você deve entender que você precisa aprender a usar a Bíblia na igreja. A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis, Bereshit, Gênesis, e termina com o de Malaquias, Olha só, de Gênesis até Deuteronômio, nós temos aí o nome Pentateuco, Vai de Gênesis, olha aqui, o Pentateuco, ou lei, Vai de Gênesis a Deuteronômio, chamado de livro Pentateuco, ou Pentateuco, Os 5 primeiros livros, tá bom? Olha aqui, Pentateuco, de Penta, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos aí, provavelmente por Moisés. O Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, como já falamos, e tem alguns textos em aramaico também, tem 39 livros. Tá bom? Temos também os livros históricos, Josué até Esther, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, são chamados de livros históricos. Você tem o Pentateuco, está bem aqui em cima. Depois você tem os livros históricos de Josué a Esther, são 12 livros. Depois tem os livros poéticos, de Jó a Cantares, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. São também 5 livros. Esses livros são chamados de poéticos ou sapiensais, tá? Todos esses livros fazem parte do Antigo Testamento. Estou passando aqui essas orientações para que você possa conhecer mais a palavra de Deus, você possa conhecer mais a Escritura, para que você possa ter prazer nos livros sagrados, para que você possa conhecer os princípios da palavra de Deus. Temos os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não é porque eles escreveram com mais poder, que são conhecidos como profetas maiores, mas por causa da quantidade de escritos, tá bom?
Não é porque são mais usados, ou porque são mais poderosos, ou porque andaram face a face com Deus. É questão de quantidade de escritura que esses profetas maiores escreveram. Por isso são conhecidos como profetas maiores. Temos os profetas menores, que também escreveram coisas poderosas, porém os seus escritos são menos, tá bom? Vamos lá. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento. De Gênesis a Malaquias dão 39 livros. Já falamos sobre o conjunto desses livros, né? Pentateuco, história, poesia, profetas maiores, profetas menores, terminando em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, inicia-se o Novo, né? Entenda uma coisa, passaram-se 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Aparece agora João Batista pregando no deserto da Judéia, né? E aí começa-se então o Novo Testamento, que é escrito em grego e algumas palavras em aramaico. O Novo Testamento, conhecido pelas letras iniciais de NT, e tem 27 livros. Estão classificados em 4 grupos. Vamos conhecer aqui os 4 grupos, né, do Novo Testamento, que dão um total de 27 livros. Evangelhos biográficos, né? Claro que é a biografia de Jesus, escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá aqui, ó, Mateus a João, são 4 livros. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, evangelho que apresenta Jesus como rei. Marcos acredita que apresenta Jesus como servo, sofredor ou boi, né? Nós temos também Lucas, que apresenta Jesus como o Cristo homem, e João, que apresenta Jesus como divino. Temos também os livros históricos, ou o livro histórico, que é Atos, né? São 28 capítulos. Entre os evangelhos biográficos, ou a biografia de Jesus, ou os evangelhos, e entre os evangelhos e as epístolas de Paulo, né, e as epístolas gerais, existe uma ponte. Essa ponte de ligação é o livro de Atos, viu? Você precisa ler o livro de Atos para poder atravessar dos evangelhos para as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Temos também um livro de profecias, que é o grande e poderoso livro que eu mais amo, que é o livro de Apocalipse, é o último livro, é o livro mais profético da Bíblia Sagrada. Revisando, vamos fazer uma revisão, né? Vamos aqui revisionar. Temos aí, então, um conjunto de 4, né? 1, 2, 3 e 4. Evangelhos biográficos, Mateus a João. Histórico, que é o livro de Atos. Epístolas, né, paulinas e gerais, que vai de Romanos a Judas, o penúltimo livro da Bíblia. E profecias, que é o livro de Apocalipse, tá? Você aprendeu que as 2 divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento. Juntos somam 66 livros. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos, não está numa ordem cronológica. Ainda que hoje tenha aí as Bíblias de estudo cronológica, que está numa ordem. Mas a preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Então, a intenção de Deus, nos livros da Bíblia, a verdade teológica por trás do conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento é a redenção da humanidade ou a redenção dos homens. É o Cristo anunciado no Antigo e o Cristo que veio, o Salvador, no Novo Testamento. Para que o leitor encontre facilmente um texto, cada livro é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo, e o menor, o versículo. Encontre em sua Bíblia João 3,16, né? Temos aí do lado esquerdo o número escrito de forma maior, e temos do lado direito aí, após o lado esquerdo, né, do lado, temos o número menor, que é o versículo. Então a Bíblia constitui-se de capítulos e versículos para uma melhor leitura, para que você possa encontrar os textos e as passagens bíblicas. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes para leitura e estudo são escritas em diversas versões.
Isso aqui é interessante, ó. Temos versões aí dinâmica e temos versões mais, vamos dizer assim, de mais difícil leitura. Temos a NVI, temos a NAA, temos a corrigida fiel, né? Então você precisa se identificar com uma versão mais fácil, de um português mais próximo, né? Para que você possa entender as escrituras de uma forma mais saudável, melhor, mais clara. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para o outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo o que estava escrito em hebraico e grego e aramaico para o português. Será interessante você logo usar uma versão escrita no português mais recente. Eu indico para você a NAA, tá bom? A NAA, uma versão mais atualizada. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou mais versículos, procure-os e acompanhe silenciosamente quem está lendo. Logo você aprenderá a encontrar com facilidade e rapidez os livros, capítulos e versículos anunciados nos cultos, né? Então é preciso que você aprenda a manusear a Escritura Sagrada. Pegue a sua Bíblia, que você se identificou com ela, uma versão boa, e você leve para o culto. Tenha suas leituras diárias, né? Tenha um apego, tenha um manuseio com a Escritura Sagrada, né? Pegue esse vídeo, passe, repasse, entenda o Antigo Testamento, entenda que existem 39 livros, os conjuntos dos 39 livros, livros poéticos, livros históricos, profetas maiores, profetas menores, livros sapiensais. Depois você vê os conjuntos do Novo Testamento, que são 27 livros, né? Livros biográficos, livros históricos, ou livro histórico, que é Atos, epístolas paulinas, epístolas gerais e livro profético, que é o Apocalipse. Tá bom? Como usar a sua Bíblia no dia a dia, né? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Se limitar o uso dela somente a estes momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Se você lê em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 e 14, versículo 20 e Efésios 4, 15, você vai descobrir nesses textos sagrados que a intenção de Deus é que você não seja uma criança, um bebê, um menino espiritual, mas que você seja um adulto. E para ser um adulto espiritual, você precisa comer a palavra, se alimentar, se estruturar, crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. A leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isto aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia. Todo dia você tem de comer algum alimento para não morrer de fome, né? Assim como a nossa vida física, a vida biológica, ela precisa de alimento, nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Veja Jeremias 15:16 e Mateus 4:4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Manuseie a Bíblia todos os dias, não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos mais conhecidos, além de ler diariamente. Você deve tomar a decisão de estudar a palavra de Deus, né? Então, existem pessoas, meus amados irmãos, que leem a Bíblia apenas como bússola ou textos soltos, né? Não tem aquela dedicação, aquela leitura cronológica, cronometrada, aquele prazer na memorização. Você precisa ler a Bíblia de forma mais aprofundada, né? A memorização de versículos. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos. Quando você faz isso, está guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Tenha certeza disso aqui, ó. Você precisa memorizar os versículos bíblicos. Você está guardando. Você está usando a espada do Espírito, como diz Efésios 6:10. A partir de Efésios 6:10 fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, tá bom? Então memorize.
Além de você ler, ter uma leitura diária, você que está aí se candidatando ao discipulado, você também precisa memorizar, que isso seja o seu costume, seja a sua cultura, memorizar versículos. O estudo, outro passo que você deve dar é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais que ler cuidadosamente. Devem acompanhar você no estudo os seguintes materiais: Bíblia, concordância bíblica, chave bíblica, dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa e um caderno. Logicamente, na falta deste material, a Bíblia por si só é suficiente. Então, não basta você apenas ler a Bíblia, você também só memorizar. Você precisa ter o hábito do estudo, da pesquisa da palavra de Deus. E é claro, você que quer ser pregador, ou você que quer conhecer mais a palavra de Deus, você precisa ter esse interesse de ter uma concordância, uma chave bíblica, um dicionário, né? Temos aí o dicionário maravilhoso. Esse dicionário aqui, ó, é o dicionário Wycliffe, né? Muito bom, tá? Wycliffe. Tenha um dicionário em mãos, tenha também um dicionário de português, né? Isso vai te ajudar muito. O momento da meditação. O último passo é ter um momento de meditação na palavra de Deus. Leia Salmos 1 a 3 e medite, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Selecione um momento específico, escolha um lugar especial, a sós com Deus. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de passos bem simples. Sempre antes de iniciar a leitura, faça uma oração ao Espírito Santo e peça-lhe que venha lhe ensinar todas as coisas. Pois foi ele mesmo que inspirou os escritores da Bíblia, então não há ninguém melhor do que ele. Glórias a Deus. Então, eu queria trazer esses passos iniciais aqui. O último passo é a sua meditação na palavra de Deus. Eu espero que você, através dessas orientações, através dessas informações, tenha o prazer, meus amados irmãos, em conhecer a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, onde estaremos falando, na nossa próxima aula, sobre os 3 inimigos do homem. Aqui você aprendeu, primeiramente, na lição 1, que você precisa conhecer. E eu trouxe aqui o básico do conhecimento da palavra de Deus, bem básico, bem elementar, para que você possa aí dar os seus primeiros passos e se tornar um cristão de alto valor. Na nossa próxima aula estaremos lendo e falando um pouquinho sobre os 3 inimigos do homem: Satanás, a carne e o mundo. Tá bom? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Adonai. Vamos fazer aqui uma oração pedindo a força de Deus, a sabedoria de Deus, o fortalecimento do Espírito Santo para você nessa jornada. Pai, aqui estamos na sua presença, nós oramos, eu oro e pedimos o seu Espírito que ele venha dar força, sabedoria, graça, venha trazer o conhecimento a esse coração, abençoe estes jovens, esta jovem, este homem, este moço que decidiu por Cristo e que está tendo os estudos iniciais para o batismo nas águas. Que a sua graça, que a sua presença, que o seu Espírito venha trazer o fortalecimento necessário. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida destes que aqui estão, pelo poder do Espírito Santo da verdade. Meus amados irmãos, um grande abraço, que o Espírito de Deus, que Jesus lhe fortaleça na fé, lhe mostre através da Escritura que a decisão de estar com Cristo é a decisão mais gloriosa que uma pessoa pode ter. Shalom Adonai.